Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar uma nova série sobre corpos sutis. Nós temos vários corpos, tá? E ao longo da série eu vou falar sobre cada um deles. O mais óbvio de todos, que nem requer tanta explicação assim, é o nosso corpo físico. Aliás, ele requer bastante explicação. Se for estudar anatomia, fisiologia, vai ter muita coisa para estudar, né? Mas é que o nosso objetivo não é esse. O que a gente pode pontuar aqui é que a gente sabe que o nosso corpo físico, a gente não tem dúvida que ele existe, porque ele é perceptível aos nossos sentidos, né? Através do tato, da visão, do olfato, enfim. E que ele necessita cuidados, né? Então ele precisa de alimentação, de repouso, a gente sabe que ele pode adoecer e a gente sabe que ele tem um prazo de validade. Depois do corpo físico, né, que é o mais denso, a gente tem o corpo energético, que é onde estão condensadas as nossas bioenergias. Ele, da mesma forma que o corpo físico tem as suas funções e habilidades físicas, o corpo energético vai ter funções e habilidades bioenergéticas. É justamente nesse corpo energético que estão os nossos chakras, que são os nossos canais e reservatórios energéticos, tá? Que vão ser responsáveis tanto por captar essas energias externas, que a gente vai falar mais pra frente, quanto também dos nossos outros corpos mais sutis, tá bom? A gente tem 7 chakras principais, né? Que normalmente são ditos. E a gente tem inúmeros chakras menores também. Quem já fez acupuntura sabe que as agulhinhas, elas incidem em lugares através desses pontos energéticos, né? Eu particularmente não conheço, mas eu sei que a técnica se baseia nisso. Além disso, além de várias coisas que a gente vai falar do corpo energético um pouquinho mais pra frente, eu posso antecipar também que ele é responsável por unir o nosso corpo físico ao nosso corpo astral. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre projeção astral, o corpo que se projeta é o corpo astral. O corpo físico fica deitado, né, na cama, tá dormindo, tá descansando. E o corpo energético, nesse momento em que a gente descoincide um corpo do outro, ele se transforma no que a gente chama de cordão de prata. Então, a pessoa está projetada, está no astral, por exemplo, e ela tem ligada ao corpo físico dela, o corpo astral ao corpo físico através de um cordão energético, porque o corpo energético ele se transmuta nesse cordão. Quando a gente não está descoincidido, o corpo energético está todo aqui, está tudo junto, né? Estão todos os corpos no mesmo lugar. E, regra geral, esse corpo energético, ele se esvai quando dá morte do corpo físico, tá? Essa é a regra geral, tem algumas exceções, não vou entrar nesse mérito agora, mas é justamente porque essas energias se esgotam. E aí a pessoa, depois de falecer, né, ela vai manter só o corpo astral dela, enquanto ela estiver nesse ambiente astral. Tá bom? A grande diferença de quando a gente está projetado para quando a gente realmente morreu, né? É que a gente já não tem mais esse corpo energético ligando o corpo astral a um corpo físico. Bom, alguns exemplos para a gente perceber que a gente tem esse corpo energético, tem uma inteligência energética que também constitui o que nós somos. Então, por exemplo, quando você encontra com alguém que está triste e você imediatamente se sente triste também. Não foi nada que aconteceu com você, não foi uma coisa que você comeu que te fez mal. Não, você estava bem e de repente você ficou mal porque um amigo seu estava mal, estava triste, você assimilou aquela energia e você começou a se sentir da mesma forma que a outra pessoa. Ou quando você pressente alguém e essa pessoa logo te liga ou te manda uma mensagem. Quer dizer, é como se a conexão energética chegasse antes do que a conexão de escada, né? Enfim, a mensagem que a pessoa te mandou. Ela estava pensando em você porque ela queria te ligar, você sente a presença dela de alguma forma, o pensamento, e no final das contas, de fato, ela estava pensando em você porque ela estava para te mandar uma mensagem ou te ligar. Ou um outro exemplo também, quando às vezes a gente entra em um determinado ambiente e a gente percebe que a energia daquele lugar é boa. E a gente fala assim, nossa, que lugar agradável. E você sente que você saiu de lá melhor do que você entrou. Então a gente está o tempo inteiro trocando energia, seja com outras pessoas, seja com um ambiente, seja com algum objeto. Então, não só as pessoas, mas também os lugares, os objetos também têm uma energia própria. Eles também guardam uma energia a depender das energias que são depositadas ali. Por que é importante a gente conhecer, saber da existência desse corpo energético? Porque da mesma forma que o nosso corpo físico precisa e merece cuidados,
para o nosso próprio bem, da mesma forma acontece com o corpo energético. Então, no caso do corpo físico, por exemplo, é importante para a gente se movimentar, é importante para a gente se alimentar bem, e da mesma forma para o corpo energético. Então, é importantíssimo para a gente mover as nossas energias. Existem técnicas de movimentação energética que são super legais. É porque não é bom para a gente que a energia fique estagnada. É importante que a gente se atente ao tipo de energia que a gente está assimilando, porque com o tempo, quando a gente vai estudando sobre isso, a gente vai percebendo os ambientes que não nos causam uma boa impressão energética. A gente evita esses ambientes, ou as pessoas, ou às vezes determinados tipos de assunto. E a gente vai criando a condição de filtrar isso melhor, ou seja, tanto de evitar de assimilar coisas que não nos agregam, quanto se eventualmente a gente percebe que a gente caiu no nosso padrão vibracional, a gente tem o que fazer para melhorar, né? Essas coisas existem, independentemente de a gente ter consciência delas ou não, então o melhor é que a gente tome consciência delas e nos cuide, né? Se a gente não se cuidar, quem vai cuidar, né? Quer dizer, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E além disso, né? Então, além de a gente proporcionar mais bem-estar pra gente, além disso ser indispensável para que a gente consiga alcançar níveis maiores de consciência, porque quanto mais os nossos veículos estão enferrujados, mais difícil é da nossa consciência se manifestar. Então, quanto mais a gente vai purificando os nossos veículos e a gente vai tornando eles mais sutis, né? Mais funcionais, vamos dizer assim, melhor é essa canalização através de nós, né? E aí, portanto, a nossa evolução, o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto espírito. Além disso, o nosso estado energético determina o que a gente vai atrair. Então, se a gente vive, né, dentro de um campo magnético, a gente sabe que a depender de como a gente está, o que a gente vai atrair, se vão ser coisas boas ou ruins, porque a gente sempre vai atrair aquilo que for afim a nós. Então, é uma escolha nossa, né? O que a gente vai atrair no final das contas. Mas que a gente vai atrair é uma lei universal. Atrair e ser atraído. Bom, eu vou dar um complemento aqui, um bônus para comentar. Não sei se todo mundo sabe, mas esse tipo de coisa não é novidade. Quando eu comecei a aprender essas coisas em 2017, eu achei que era super novidade, porque eu nunca tinha ouvido falar. Só que quando eu comecei a fazer, eu fiz um curso de introdução à filosofia à maneira clássica no ano passado, e eu vi que já se falava disso há muito tempo. É claro que cada um usa uma linguagem diferente e tudo mais, mas eu separei aqui uma contribuição de uma filósofa que é muito marcada nesse meio, chamada Helena Blavatsky, que ela teve acesso a uma tradição tibetana, que não sei de quanto tempo é já essa tradição, mas já tem mais de 100 anos que ela deixou isso registrado. E é uma chamada Constituição Septenária, que explica que o homem é constituído por 7 níveis, 7 veículos de manifestação da consciência. Exatamente essas palavras. E aí o desenhozinho é esse aqui, ó. São 7 níveis, 4 aqui dentro desse quadradinho e 3 aqui nesse triângulo, tá? O quadradinho representa um plano concreto e o triângulo para cima representa o plano abstrato, que era o que Platão chamava de plano das ideias. E aí eu vou falar quais são esses veículos, isso vai ser útil para a nossa continuação da nossa série. Começando então do mais denso, corpo físico, corpo energético ou vital, corpo emocional, corpo mental concreto. Então aqui os 4 de manifestação concreta. E de manifestação abstrata? Mente abstrata, intuição e vontade. Então esses seriam 7 veículos através do qual a consciência se manifesta, tá? Isso daí foi só um bônus, só para demonstrar que, na verdade, a humanidade já alcançou esse tipo de sabedoria há muito tempo. E que, claro, como a gente está sempre se aprimorando, a gente tem a oportunidade de sempre ir além, né? Então, hoje em dia, a ciência que eu mais me embaso para estudar esse tipo de coisa é a conscienciologia, que tem bastante sistematização acerca dos verbetes, tem uma enciclopédia grandona explicando várias dessas coisas que para nós é novidade, mas que a humanidade já alcançou essa sabedoria há muito tempo atrás e a gente está sempre em desenvolvimento, né? Bom, então por hoje é isso. Nós temos vários corpos. Hoje nós estudamos o corpo energético,
que ele é um pouco mais sutil do que o corpo físico, mas ainda menos sutil do que o corpo astral, que vai ser o tema do próximo vídeo.